Terapia de espectro completa é uma terapia que inclui tanto o trabalho com o inconsciente, como também o trabalho de meditação. Então, um sem o outro não acontece o processo. O terapeuta ali no momento, ele está nessa intermediação, inclusive no trabalho, seja até de sonhos, de associações, como um trabalho de um terapeuta qualquer, né? Você está ali como um espelho do seu cliente, muitas vezes para que ele possa plasmar suas questões, projetar, elaborar, se for num momento mais cognitivo, de um pensamento, organizar pensamentos, organizar emoções. Então, nosso papel como terapeuta é absolutamente o mesmo com qualquer outro terapeuta. A gente está ali naquela relação da terapia para organizar, seja conteúdos inconscientes, sejam conteúdos inclusive da própria meditação, sejam conteúdos de sonhos. A gente vai trabalhar com todos esses conteúdos inconscientes. A meditação, na realidade, dentro do consultório, a gente faz algumas técnicas de meditação com o cliente, né? E em momento nenhum isso é uma abordagem budista, isso é importante falar, né? Quando a gente fala de Buda, Freud, somente é para dizer que assim, são figuras bastante conhecidas, tanto do nível suprapessoal como do nível pré-pessoal e pessoal. Mas o Ken Wilber, na realidade, nessa abordagem espectro total, ele inclui todos os grandes terapeutas das diversas abordagens, né? Assim, é uma terapia que inclui, ela não exclui, apenas ela organiza o momento, né? O melhor momento para se trabalhar com qual abordagem. E se você me perguntar, a meditação serve para todos os clientes? Não. A meditação não serve para todos os clientes. Eu tenho alguns clientes que não usam meditação. Por quê? Porque eles estão num outro tipo de nível de questão, de defesa ou de patologia. Eu não vou trabalhar com um cliente em depressão naquele momento com meditação. Eu poderia até usar a técnica de atenção plena como uma técnica que é uma técnica da psicoterapia budista para a depressão. Mas eu vou usar outras técnicas corporais, eu vou usar técnicas mais de somáticas do que de meditação. A meditação, ela tem que ter um cuidado com a meditação, né? Porque a gente sabe que a meditação, ela pode, inclusive, potencializar algumas patologias. Por isso, o papel de mediador do terapeuta é essencial, inclusive para recomendar qual tipo de meditação aquela pessoa deveria ou poderia fazer. Assim, uma orientação para isso. A gente tem patologias pré-pessoais, por exemplo, patologias como... A gente fala patologia é uma palavra pesada, né? Mas na realidade são patologias, né? Então a gente pode falar desde distúrbios, transtornos de personalidade, né? Que a gente conhece como sociopatia ou psicopatia. A gente tem pessoas com borderline, pessoas com patologias de limítrofe, que são as borderline é conhecido, sociopatia é conhecido, psicopatia é conhecido, neuroses, né? A gente tem os transtornos de ansiedade, depressão, os bipolaridade, né? Que hoje também está ficando bastante conhecido. Aliás, tem se falado muito, todo mundo está surtando, o que está havendo, né? Vai ser um surto completo. Então, são essas patologias as mais conhecidas. E as neuroses, e tem patologias também de níveis mais elevados, patologias existenciais, não saber para onde vai, patologias inclusive transpessoais, então patologias de todos os níveis. Tudo vira patologia na medida em que eu ainda estou integrando, que ainda não é algo que... Assim, à medida em que eu me defendo de algum sentimento que eu não sei lidar, de alguma situação, de algum evento específico ou de algum trauma vivido, que o meu self não tem estrutura para lidar com aquilo naquele momento que eu sofri, existe algo saudável dentro de mim, que são as minhas defesas, que alocam aquilo em outro lugar. O problema, essas defesas, elas se tornam patologias se elas não são reintegradas na sua psique. Então, elas viram patologias porque elas passam a agir automaticamente. E você passa a ter aquilo mesmo quando você não precisa mais. O trabalho do mindfulness seria uma técnica terapêutica
que é baseada na psicologia budista, né? Seria uma das técnicas, que é essa técnica para você praticar a atenção plena sobre todas as coisas. Então, se eu estou lavando a louça, eu estou no momento presente lavando a louça. Se eu estou andando de carro, a gente não está automaticamente, quando você vê se já está no lugar e não está presente em cada lugar que você passa, é presente nos meus sentimentos. Então, a prática do mindfulness é uma prática de presença plena. Então, isso, se a gente puder fazer uma comparação com a prática de Buda, então essa é a presença plena que a gente pratica como terapeuta e também em algumas situações no setting terapêutico com o paciente a gente ensina ele a praticar. Em geral, né, isso não é uma regra, né? Em geral, a pessoa quando ela chega entre os 35 e 40 anos, a gente vai dar esse nome de adulto maduro. Teve um autor, né, importante, não estou tirando isso da minha cabeça, mas a gente chama Erik Erikson, que estudou o desenvolvimento da consciência humana, né, e ele estudou muito essa fase do adulto, o jovem adulto, o adulto e o adulto maduro. Então, assim, segundo essas pesquisas, o adulto maduro seria em torno de 35 anos, mas pode ser menos, pode ser mais, variaria nessa média. Você pode falar que uma das razões é a própria formação do córtex cerebral, né? Porque o córtex pré-frontal, que hoje está sendo muito falado, a gente tem, que a gente chama de o cérebro triuno. Nós temos um cérebro reptiliano, um cérebro límbico e um cérebro que chama-se córtex, cortical. E aí a gente tem também, que a gente vai falar de pré-frontal. Então, o pré-frontal, ele pode formar até os 23, 25 anos. O que é esse cérebro pré-frontal, esse córtex pré-frontal? É o da possibilidade de reflexão, de pensar sobre o pensamento, de refletir sobre as coisas, de pensar sobre a existência humana. Começa por aí. Pode começar antes de 35 anos, pode começar a partir dos 25 anos, você pode começar. O Wilber começou muito antes, com 23 anos já tinha escrito um livro que até hoje as pessoas leem 3, 4, 5 vezes e não conseguem entender, de tão complexo que é, né? Então, mas na média, né, se a gente pensar em termos de média, pelas pesquisas desse grande autor do desenvolvimento da consciência humana, né, foi o Erikson. Então, assim, o Erik, ele estudou isso, né, e dá em torno de 35 anos. O Wilber vai falar que tem um momento da consciência que ele vai chamar de o ego centauro, que é o ego-corpo ou centauro, né? Que é um nível de consciência beirando ao transpessoal. Seria assim, ainda no nível pessoal, mas assim, onde você começa a ter consciência da sua experiência, do seu corpo. Assim, é a integração, o centauro, né, aquela figura do cavalo e do homem, então seria um pouco isso que você falou, do cognitivo com o corpo. Então, é começar a perceber que o corpo, ele né, assim, é um nível de evolução, né, de integração e de trabalho também. Assim, que o corpo, ele não é algo distante de mim, que ele sou eu, né? Então, todo esse trabalho, você começar a perceber que da mesma forma que o corpo é o lugar de dor, é o lugar de prazer. Então, da liberação, do elan vital, das energias, porque o que acontece com o passar do tempo? Nós vamos nos congelando, né? Congelando movimentos da nossa natureza, porque a cultura não permite, porque a sociedade não permite, a gente sai rindo pela rua, por exemplo, a gente sai abraçando todo mundo ou beijando todo mundo, ou, enfim, existem coisas da própria cultura e da consciência da nossa sociedade que vão formando alguns padrões de comportamento, né, humanos, inclusive do nosso corpo, da forma como a gente reage, com a forma como a gente percebe as nossas experiências, da forma como a gente vive as nossas experiências. Então, sim, a gente passa por um período de mais mental para depois fazer uma integração com essa experiência do corpo dentro desse espectro total. E todo o trabalho de bioenergética, o trabalho do Reich, ele vai trabalhar muito bem nesse momento, porque ele vai trabalhar o quê? No descongelamento dessas couraças, né? No descongelamento do que você formou. Por exemplo, um outro autor que eu gosto muito, que é o Stanley Kellerman, que vai trabalhar com essa experiência do corpo, né?
a gente tem formas somáticas que a gente organiza ao longo da vida e anda com aquelas formas somáticas. É o inconsciente do nosso corpo, né? Então, assim, esses trabalhos corporais, eles resgatam, seria assim, uma terapia para o centauro, para você chegar ao centauro, seria abordagens mais corporais, de experiências, né? Daquilo que está congelado, daquilo que está travado no seu corpo. Você tem um problema no pé, tem um problema no joelho, fica achando que tudo está fora, não está nada fora, está tudo dentro, tudo é você, né? Só que nós aprendemos a fazer isso, da mesma maneira como a gente projeta emoções, sentimentos, a gente também projeta o nosso corpo para fora de nós. A gente fica vivendo androides, assim, né? Mente e corpo. Por isso que tanto se fala em mente e corpo. Vamos unir mente e corpo, porque a mente fica andando, parece que é um corpo sozinho andando. Nossa, isso aqui está doendo. Isto aqui não é meu, está doendo. Isso aqui tem isso. É como se a gente começa a dar nomes para isso. Então, a gente quer curas imediatas, soluções rápidas, milagrosas e tudo, né? E aí, em vez de o processo de viver isso, experienciar isso, é o melhor caminho para integrar.